E aí, queridas, tudo certo? Bora para mais uma aula finalizar a nossa estrutura dissertativa argumentativa. Sendo assim, começo a falar contigo nessa aula da conclusão. Mas não é uma conclusão qualquer, é a conclusão Enem, aquela que normalmente, na maioria das vezes, e assim eu sugiro, aconselho você, você vai inserir as propostas, observa, plural, as propostas de intervenção social. Aquela que a competência número 5 pede, solicita, inclusive vale 200 pontos. Então quer dizer, bora caprichar nessa parte do texto tão importante para sua nota final lá no Enem? Pois bem, primeiro, nesta aula eu vou falar contigo da estrutura fundamental. Como é que você constrói essa proposta de intervenção e, mais do que isso, como é que você organiza neste último e único parágrafo do teu texto dissertativo. Show de bola! Começamos. Primeiro, um parágrafo só, tá, galera? Alguns candidatos acabam abrindo isso, trabalhando com encerramento em mais de um parágrafo. Não, deixe não só. E aí, inclusive, algumas pessoas sempre me perguntam: mas Josi, quantas linhas? Qual é o tamanho dessa conclusão? Vou falar que no caso do Enem, porque eu te sugiro colocar as propostas de intervenção ali, uma porque fica mais organizado, tá? O corretor, ele vai olhar teu texto, ele corrige teu texto de uma forma rápida, é verdade, ele tem metas e ele tem pouco tempo. Então, ele está vindo, chega no parágrafo final, normalmente é onde os candidatos, os alunos colocam a proposta de intervenção. Então, facilita essa clareza do corretor, por que não? Beleza? Mas eu justifico o argumento de uma outra forma. Pensa, você já apresentou uma tese na introdução. Você já defendeu essa ideia através de argumentos bem desenvolvidos, com lógica, com raciocínio, com estratégias? Você foi mostrando ao longo do seu texto que você está apto a sugerir ações que mudem esse quadro. Então, é chegada à conclusão, na qual você inclusive vai reafirmar a tese, tudo bem? Mostrar que está acabando, reafirmar a tese. Poxa, você argumentativamente se mostra apto a propor ações. Percebe como fica melhor? Pois bem, você vai organizar um parágrafo só e você vai trabalhar com algo em torno de 3 ou 4 períodos. O que a gente chama de período? Vou falar de um modo bem simplista, tá? Gramaticalmente, você vai dizer que ali quantidade de orações, verbos, pausa. Simplificando, você vai falar que cada parágrafo de conclusão tem em torno de 3 ou 4 pontos finais. Tudo bem? Número de linhas. Olha só, pensa o seguinte, o parágrafo de conclusão do Enem é um pouco maior porque ele vai conter as tais soluções. Então, vamos trabalhar com algo em torno de 7, 8. Já li redações que conseguiram 200 pontos nessa competência, que tinham até 10 linhas na conclusão e foram aceitas. Então, essa é razoavelmente a tua meta, entre 5 e 10, beleza? Mas olha só, mais importante do que o número de linhas, a gente precisa organizar essa sentença. Primeiro elemento fundamental, você precisa mostrar o término desse texto. E como é que você mostra? Através do uso de conectivos. E claro, tenta fugir, obviamente, do concluímos. Não, nada de concluir, concluímos, tudo bem? Trabalha com outros conectores. Por isso que a gente tem aula de coesão, por isso que inclusive a gente vai disponibilizar a tabela de conectivos e as relações que eles estabelecem para você. Pensa, assim, dessa forma, portanto, infere-se, pois que... Tudo bem? Lembrando sempre, caso você use esse conector deslocado, você vai levar com ele as vírgulas. Show de bola? Segue o raciocínio. É hora de você reafirmar a tese. É hora de você fazer uma paráfrase ou, com outras palavras, repetir a ideia central que já apareceu na introdução. Beleza? Ponto. Cada ponto retomada. Olha aí os elementos de coesão. Não está conseguindo compreender ou ligar as ideias? Vai lá na aula só sobre coesão. Seguindo, é hora de propor as tais soluções, ou como a gente chama, propostas de intervenção. Mas antes, quero pontuar contigo algumas coisas que são fundamentais para toda e qualquer conclusão.
Primeira delas, a conclusão não pode, eu disse não, trazer ideias novas, sem ideias novas. Tudo bem? É preciso, galera, que você dialogue com o que já havia escrito. Mas beleza, tem gente que me questiona, poxa, Josi, mas a minha intervenção, as minhas soluções não são ideias novas? Não. Você já havia, inclusive, mencionado os problemas. Agora você está resolvendo-os. Então, tranquilo. Tudo bem? Ah, tem gente que pergunta, tá, e se eu quiser colocar uma citação? Primeiro, se couber dentro do cronograma, do teu planejamento, tá? Porque a gente já falou, essa parte é grande, tudo bem, pode colocar. Mas principalmente, se houver sintonia, se houver ligação com essas ideias. Então, quer dizer, não vai ser uma ideia nova, tudo bem? Por que eu falo isso? Porque tem gente que passa por etapas, não faz o tal planejamento, o tal roteirinho, e de repente está lá na conclusão, tem uma ideia maravilhosa. Vou colocar aqui mesmo, porque eu não quero perder. Jamais. É por isso que você vem construindo comigo, ao longo do curso, todo um processo para chegar aqui. Beleza? Tá, não colocar ideias novas, entendi. E o que mais? A conclusão, ela tem que refletir não só sobre o último parágrafo ou o parágrafo anterior a ela, mas refletir sobre todo o texto, tá? Todo. Por quê? Tem gente que vai lá e fecha a ideia só do parágrafo desenvolvido anteriormente. Vamos supor, trabalhou com A1, trabalhou com A2. Introdução, A1, A2. Conclusão, vai dialogar só com A2. Não, ela tem que falar sobre todo o texto. O probleminha mencionado no argumento número 1 ou no segundo parágrafo do texto, ele também vai ser solucionado aqui. O problema mencionado no segundo argumento ou terceiro parágrafo do texto também vai ser solucionado aqui. Beleza? Então, reflete-se sobre todo o texto. Por isso, inclusive, que se reafirma a tese. Novamente, a tese tinha aparecido em uma oração na introdução. A tese aparece em mais uma oração, tá? Uma sentença só na conclusão. E aí a gente vai seguindo com as nossas propostas de solução. E por último, mas não menos importante, tudo bem? Não trazer ideias novas, refletir sobre o texto e utilizar, adivinha, os famosos e sempre necessários conectivos. Beleza? Além do conectivo que indica a conclusão, dentro dessas sentenças, desses 3 ou 4 períodos, você também vai estabelecer ligações. Ligações e relações de adição, de contrariedade, de consequência, enfim, usos conectivos. Tudo bem? Seguimos. Então, vamos estudar com um pouquinho mais de detalhe as tais soluções que você precisa criar. Tudo bem? Vamos lá. Enumerei 3 passos, tá? Que vão ser aí o nosso eixo, as nossas regras. Primeiro deles é relação com o texto. A tua solução tem que ter relação com o texto inteiro, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que, de repente, foi lá, roteiro, A1, A2, pensou que o problema, lembra sempre, você já fez um roteiro, você já pensou no argumento 1, no argumento 2, e aí você pode pensar no problema 1, problema 2, ou questão 1, questão 2, tudo bem? Vou usar um exemplo bem grande, bem distante, eu espero, da tua realidade. Pensou um A1 como problema brasileiro é relativo à saúde pública. Pensou A2 como problema brasileiro é relativo à educação. E aí você vai lá e na proposta de intervenção, pensa numa ação para a segurança pública. Poxa, você tinha falado em saúde e educação, agora você está propondo uma ação para segurança? Não. Lembra, tem que estar alinhado. Para cada problema abordado, você já vai pensar em uma solução. Você que está acompanhando as nossas aulas já tem uma ideia disso. Por quê? Porque você já fez uma problematização, levantou pontos a serem resolvidos e já pensou até nas soluções. Chegou o momento de só articular este último parágrafo. Tudo bem? Vamos para o número 2. Tem que ser detalhado. Porque você já tinha pensado em tópicos. Chegou a hora de expandir aqueles tópicos e realmente construir orações. Como é que a gente detalha isso? Muito simples. Pensa que você tem que responder a 3 perguntas. Primeiro,
quem fará o que essa pessoa, ou essa instituição, ou esse agente social fará e como ele fará. Lembrando sempre, o que e como tem que ser bem detalhado. O quem eu já te dou grandes possibilidades. O que você vai pensar? Você vai pensar em gomifes. Repete comigo, gomifes. Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. Governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. São os possíveis agentes que farão algo. Como farão? Você vai detalhar. Em prol do quê? Da resolução dos problemas que você já apontou no desenvolvimento. Então, assim, sai do clichê, sai da mesmice. É preciso que o governo solucione essa questão. Ponto. Nossa, resolve todo qualquer problema. Porém, você vai ganhar uma nota baixa. Então, o que adianta? Você até pode colocar como um dos agentes da mudança do governo, mas pense em outros. Melhor ainda, você sabe qual área governamental vai agir em prol dessa mudança? Você pode ser mais específico. Isso também é interessante. E mais do que isso, pense em ações não só governamentais, mas pense em como cada indivíduo, como a família, como a escola, como a sociedade também pode agir em prol dessa resolução. Belezinha? Vamos para o próximo? Terceiro, tem que ser uma ação aplicável. Ou seja, você não precisa pensar assim numa nova, grande invenção para a humanidade. Não precisa ser nada tão grandioso. Você pode pensar em uma ação, certo? É uma ação simples, porém, que às vezes não é feita. De repente você está lá, como a gente já trabalhou aqui com esse tema, pensando em desenvolvimento sustentável, e aí veio na cabeça, porque você havia falado da questão do lixo, veio na cabeça agora o incentivo à reciclagem, o separar o tal lixo. Poxa, o indivíduo pode fazer isso. A família também pode incentivar os filhos ou todos os elementos, componentes que façam mesmo. Então, quer dizer, são ações muito possíveis, aplicáveis, só que você precisa detalhá-las. Então, assim, evita a utopia, o sonho. Por exemplo, aqui, de novo voltando aos nossos exercícios, a questão da depressão, né? Aí você diz que o governo, dentro deste ano, tem que criar mais de 1.000 hospitais para doenças psíquicas. Mais de 1.000 em um ano. Isso é possível? Não, isso não é. Então, nada de utopia, nada de tom panfletário também. O que significa isso? Sem aquele discurso, né? Aquele discurso quase político, certo? Você num palanque candidato à prefeitura. Não. Ei, você, juntos, jamais. Primeiro, em dissertação argumentativa, você nem conversa com o leitor. Segundo, sem esse tom de vamos juntos mudar a sociedade. Sem esse tom, beleza? Elimina do teu vocabulário quando o assunto é dissertação argumentativa. E para encerrar, mais ou menos importante, cuidado por menosprezar, às vezes sem querer, o problema. Exemplo, para solucionar essa problemática é muito simples, basta apenas que não minimize a situação. Se é um problema, se é recorrente, se muitas vezes tem um cunho histórico, você não pode ser simplista assim, tá? E menosprezar uma problemática presente no nosso território. Tudo bem? Com esses passos, com esses agentes da mudança, não vai ter erro. Com todas estas dicas, bem como com aquela aula com exemplos, na qual vamos analisar redações que ganharam 200, na competência número 5, não vai ter erro. A nota 1.000 virá. Um beijo e até a próxima.